como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. É óbvio que a gente testemunha hoje no Brasil uma briga de foice entre direita e esquerda. Não precisa ser direita radical nem esquerda radical, né? Infelizmente a coisa já está né, esses atritos, eles estão vamos dizer, eles estão avançando para todos os graus, né, de comprometimento, tanto de um lado quanto do outro. Pessoas que muitas vezes são só simpatizantes de esquerda acabam às vezes até perdendo amigos, né? Vamos dizer assim, entrando em atritos assim, muitas vezes sem saber o porquê. A gente sabe que as pessoas, vamos dizer assim, como é um país que ama futebol e como as torcidas tendem a ser intensas, e a gente sabe que as torcidas de futebol, na maior parte, vamos dizer 90% das torcidas, não estou dizendo na totalidade, elas tendem a ser uma junção de uma massa burra, né? Que pode entender muito dos seus times, né? Lá o cara torcedor do Flamengo, então ele não fala muito de futebol, ele fala do time, né? Ele fala do desempenho do time, mas não necessariamente do futebol em si. E o cara do Fluminense também, enfim. E a gente vê isso, às vezes vê as pessoas muito falando da direita, né, falando muito sobre o conservadorismo, e as pessoas da esquerda falando muito sobre a história do socialismo, né? As pessoas entendem muito dos seus partidos, mas não entendem os princípios universais que estão acima disso, né? E muitas vezes acabam... Claro que isso se dá muito mais para o lado da esquerda, porque o pessoal da direita ainda tende a se manter muito mais sereno, né? Tende a se manter... procura não, vamos dizer assim, rebaixar o debate, né, a um mero atrito, a uma mera troca de palavrões e de xingamentos, né, e de acusações, né. Uma boa parte dos intelectuais ali, vamos dizer, os eruditos da área conservadora, cristã, né, que não são radicais de direita, mas que estão ali mesmo, independentemente, existisse ou não existisse o Partido Comunista, ou se o Partido Comunista ou se a esquerda já não mais atuasse aqui no Brasil, ainda assim eles se manteriam conservadores, né, e cristãos. Então eles tendem a ser mais serenos, eles tendem a, vamos dizer assim, a seguir aqueles princípios que estão ali nos evangelhos, né, os ensinamentos de Cristo, né, que justamente guiam a pessoa pelo melhor caminho em todos os sentidos, né. Não estão guiando a pessoa para tornar-se um revolucionário, né, uma pessoa que está disposta a ir até as últimas consequências, está procurando tornar as pessoas inteligentes e deixar as pessoas cientes de que neste mundo, de fato, ninguém vai conseguir alcançar uma perfeição ou a conclusão, né, de um sentido de vida. O sentido da vida ele vai se prolongar para além da nossa existência, né, terrestre, né. Mas enfim, o que isso vai ter a ver com esse problema todo que está acontecendo no momento? Você já tem o Lula preso num processo que foi longo, doloroso, um verdadeiro calvário, né? A coisa foi lenta e ainda assim, mesmo com o Lula preso, né, exatamente como o professor Olavo explica e que muita gente esquece, que ele ainda está mantendo o seu status, né? Ele está conseguindo reunir e organizar a esquerda no Brasil todo para, vamos dizer, manter-se a favor dele, inclusive manter-se diante da delegacia na cidade de Curitiba, né? O que nenhum outro político certamente vai conseguir, né? Se amanhã vamos dizer assim, o deputado Jair Bolsonaro, né, se corromper e tornar-se um criminoso tão ruim quanto o Lula, as pessoas não vão ficar do lado dele. Por quê? Porque pelo menos o Jair Bolsonaro ele tem a hombridade e a decência de não querer criar nenhuma imagem, necessariamente uma imagem para si. Muita gente idolatra também o Jair Bolsonaro, mas pelo menos o Jair Bolsonaro é um tipo mais franco, né, e cujas limitações são transparentes, entendeu? As pessoas sabem mais com quem estão lidando quando estão falando de Jair Bolsonaro, né? Então, dentro das suas limitações e dentro da sua pouca perspicácia, ele ainda assim é uma pessoa muito mais honesta e que uma pessoa com quem eu simpatizo e que eu também, em parte, dou meu apoio para ele. Que de fato eu acho que entre as opções que estão aí, ele é a melhor, né?
E ainda mais que ele está tocando no assunto da segurança pública, né? Que é uma coisa também que é muito preocupante e que também me preocupa e preocupa uma série de pessoas. Então, eu acredito que seria melhor estar ao lado de Jair Bolsonaro, justamente porque, por mais falhas que haja no discurso dele, na personalidade dele e na competência dele, ainda assim há um esforço mais sincero, né, de se tentar fazer algo que não vá, vamos dizer assim, fazê-lo lograr prestígios para si, mas que vai ser algo objetivo, que realmente vai difundir um certo benefício, né, vai dar um retorno benéfico para a população, né. Eu acredito nisso, mas não podemos prever, não tem como prever, mas eu acredito que, dado o discurso e dada a personalidade dele, né, com todas as contradições que estão ali marcantes, né, então é bem provável que ele seja capaz realmente de produzir sinceramente um bem maior para o país, dando um retorno, né? O que não aconteceu com o Lula. Os discursos dele são todos lógicos. Nunca há falha nos discursos do Lula, né? Ele nunca está nem por fora da realidade, e ele nunca está por baixo de ninguém. Inclusive, ele está quase sentado à direita de Deus Pai, que é quase isso que ele faz. O cara, ele blasfema a maior parte do tempo para exatamente manter o seu trono, né? Não só nos movimentos, diante dos movimentos de esquerda, mas ele tenta impor, né, essa suposta autoridade que ele representa para todo o Brasil, né? E que as pessoas que não reconhecem são todos ingratos, ou são fascistas, são intolerantes, são pessoas que não merecem o Brasil, né? Exatamente como qualquer ditador totalitário faria, né? Só que aqui, Brasil não é Cuba. Em Cuba, as pessoas se tornaram submissas àquela porcaria daquele governo cubano, né, o governo comunista cubano. Aqui no Brasil as coisas não são assim, né? Aqui no Brasil as pessoas tendem a reagir, né? Por mais que o povo brasileiro tenha um alto grau de malandragem, em sua maior parte, e uma consistência moral não muito densa, ainda assim as pessoas são capazes de acordar, mesmo que tarde, elas são capazes de perceber que há algo errado e pelo menos manter-se atentas a isso, né? E evitando, se não são capazes de melhorar a si mesmas e nem é capazes de contribuir com um debate, com inteligência para o assunto, elas pelo menos se isentam, né, de manter o seu apoio às coisas erradas, né? Como no caso do PT, no caso da esquerda, né? Mas a questão é a seguinte: o que seria, por que há essa celeridade no processo sobre o Jair Bolsonaro, que recentemente foi movido pela Raquel Dodge, né, por supostos crime de racismo, entre outros, e por que há uma lerdeza em cima do processo do Lula? Porque você vê que o Lula mantém, de certa forma, o prestígio dele. Não adianta dizer que não, porque ele mantém, né? Por mais que eles estejam blefando, né, por mais que até de certa forma o PT e uma boa parte dos movimentos de esquerda estejam se tornando marginalizados aqui no Brasil, ainda assim eles se mantêm organizados, né? Como aquela velha lição do professor Olavo de Carvalho: a esquerda não dá ponto sem nó, onde quer que ela esteja instalada eles vão ser organizados. Por que eles invadiram o triplex do Lula? Você vê, é um troço totalmente ambíguo. Eles estenderam uma faixa dizendo: se é do Lula, então nós vamos ficar aqui, se não é, venha nos tirar. Quer dizer, a polícia tem que ir lá e tirar, a lei tem que agir, porque por mais estúpidas e ridículas que sejam essas manifestações, ainda assim elas constituem tumultos, né? Esses grupos, esses militantes, que são um bando de vagabundos e criminosos, eles estão atrapalhando a vida das pessoas. Pelo menos nas regiões onde eles vão se instalar, eles atrapalham a vida das pessoas. Eles constituem, de certa forma, uma ameaça, né? Então tem que haver uma lei para punir isso, para deslocar essas pessoas de lá. Porque, por mais estúpidos e até inócuos que sejam, em termos de política, de influência política, ainda assim eles podem estar encorajando outros tipos de badernas, eles podem estar encorajando outros tipos de atos criminosos, né? Estimular, né, outros criminosos a agir de maneira igual, justamente porque esses criminosos podem estar observando aquilo e percebendo que não há uma ação eficaz ali da polícia. Então isso pode abrir uma brecha para outros tipos de tumultos, outros tipos de problemas sociais aí, né? Em termos de violência, em termos de crime.
né? É como uma torcida. Muitas vezes a polícia não consegue controlar uma torcida. Sabe aquela torcida, aquele banda de macaco, aquele banda de primatas, sai arrebentando tudo, simplesmente porque o time ganhou ou perdeu. Tanto faz hoje, né? O time perdeu, os caras querem arrebentar a cidade toda. O time ganhou, eles querem fazer o mesmo, né? E a polícia tem que ir lá conter. É a mesma coisa. Isso aí é torcida, né? É uma torcida que não admite que o seu time tenha perdido e estão lá querendo fazer... Não estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas eles estão querendo fazer o quê? Marcar a presença e fazer o jogo inverter. E eles vão fazer força para isso. Então, por mais que eles não consigam, no fim das contas, eles não consigam conquistar aquilo que eles querem, eles ainda assim vão produzir muita baderna, muito estrago. Como o próprio professor Olavo falou, explicou no exemplo do caçador diante do urso. Se ele deixar o urso se aproximar muito para atirar no coração dele, ainda assim o urso, antes de morrer, pode cair em cima do cara e matar ele, entendeu? Então tem todo esse problema. E a gente sabe que no mundo político, então, isso vai se acentuar cada vez mais. Porque é um mundo político que, vamos dizer, confere uma série de honras, vantagens e poderes. Por exemplo, a gente escuta todas as palestras do professor Mário Ferreira dos Santos, né, o filósofo, foram brilhantes, mas gostaria de lembrar uma aqui, a introdução de uma palestra em que ele fala sobre a história ocidental, em que ele diz assim, que a luta pelo poder é a grande realidade da história, sobretudo dos círculos superiores da humanidade. O ser humano é um ser que carece sempre de prestígio. Um prestígio que ele deseja em todos os setores, mas, como ele enfatiza, nenhum setor lhe dá maior soma de prestígio do que o setor político, onde você pode ter domínio do Estado, das coisas e dos homens, né? E seguindo, ele explica que um homem, um tipo, como eles falam, um tipo saturnino, um sujeito de aspecto cruel, de rosto boçoado, carrancudo, né, um tipo intolerante, ele nunca vai fazer um governo bom, ele nunca realmente vai produzir um bem para a nação. Que foi exatamente, se você pegar o Lula, ele se enquadra exatamente na descrição que o Mário Ferreira dá ali, né, que é aquele homem intolerante, carrancudo, saturnino, sombrio, né, e, né, um cozido que nem o Stalin, né, e que vai estar lá exatamente, mesmo depois, mesmo tornando-se um ex-presidente réu e preso, ele ainda está conseguindo produzir um certo tormento, uma certa bagunça social, né, exatamente como um criminoso pode liderar crimes de dentro da cadeia, um líder criminoso, um líder de facções de narcotraficantes, né? E ainda se cogita isso, se cogita se o cara pode ou não fazer isso dentro da cadeia, quando é óbvio que ele não deveria fazer. É óbvio que ele não tem que ter contato com quem está lá fora, porque ele só vai, vamos dizer, prolongar, arrastar toda essa situação razoavelmente caótica que está aí no país. Não adianta, não está mudando muita coisa, né? E agora, com relação ao Jair Bolsonaro, se o Jair Bolsonaro constitui um futuro hipotético perigo, né, vamos fazer o seguinte, então, vamos comparar o suposto crime já que o Lula é inocente, né, o crime dele é uma farsa, então podemos também afirmar que o crime de Bolsonaro, aqui o Bolsonaro está sendo acusado, de que o Bolsonaro está sendo acusado, é uma farsa, né? Se os dois são uma farsa ou se os dois são crimes reais, de que ambos são responsáveis, vamos comparar o tamanho do crime do Lula com o tamanho do crime do Bolsonaro, né? E vamos verificar quem realmente é mais perigoso para o Brasil, né? Eu acho assim que o Jair Bolsonaro, com todas as limitações dele, ainda assim, eu acho que ele é capaz de realmente produzir algum bem para o país. Embora eu não possa ter garantia alguma de que ele vai produzir, ainda assim acredito por causa da franqueza e da limitação do discurso dele, né? Das contradições que ele emite nos próprios discursos. Pelo menos a gente vê que está lidando com uma pessoa mais concreta, né? Uma pessoa que realmente, quando fala em público, ele não tenta esconder. Todo mundo esconde sempre alguma coisa, né? Todo mundo, né? Todos nós, né? Só Deus sabe de todo mundo, né? Pelo exame de consciência. Mas entre Lula e Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro nós vemos alguém mais leal no debate e no embate. Enquanto o Lula, por exemplo, assim,
Vamos pegar duas imagens bíblicas, assim, que foram muito bem explicitadas nas gravuras de William Blake. Por um lado você tem Behemoth, que é aquela natureza bruta, né, maciça, imponente e obediente a Deus, mas que é bruta, é brutal, ela é toda tosca, mas que é mais servil à ordem real. E você tem o Leviatã, que é aquele grande dragão, né, que vem por debaixo das águas e ataca de surpresa. Então, você tem lá um Jair Bolsonaro é mais um Behemoth e o Lula é mais um Leviatã. Porque ele vem de uma maneira sutil, tentando encantar todo mundo, ou tentando pegar todo mundo no seu ponto fraco. Né? Por mais grosseiro que o Lula seja, ele tem lábia para isso. E o Jair Bolsonaro é aquela realidade bruta, e muitas vezes até estúpida, mas que é obediente, né? A ordem, uma ordem maior e real também. Era mais ou menos isso.